galera, tudo bom? Meu gato aqui tá dando boa noite para todo mundo, não sei se deu para ouvir. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre inovação corporativa com a nossa convidada, Poliana Godinho. Depois, quando vocês forem no LinkedIn da Poli, vocês vão ver que o primeiro título dela é Full Stack Mommy. Eu falo que ela é full stack tudo, porque, tipo assim, além de mamãe, ela é uma pessoa super apaixonada por inovação, ela gosta de transformar ideias em negócios de sucesso, e com isso ela já criou mais de 5 startups. A Polly ela é formada em publicidade e atualmente ela é diretora de produtos e marketing no maior startup estúdio do Brasil, a Funsoft. E se isso não é o suficiente para vocês, gente, ela também é head de inovação na Blip. E em 2016, ela teve sua tese de mestrado reconhecida como uma das melhores teses de inovação e empreendedorismo em universidades portuguesas. Então, a gente está muito chique. Se eu falei alguma coisa errada aqui, Polly, você me completa, você me corrige. Muito bem-vinda e boa noite, Caio. Como é que você está? Boa Ah, peraí. noite. Antes de você me responder, vamos seguir o canal, dar um like se você gostou do vídeo, que aí a gente não esquece de fazer o apelo no final. E aí, Caio? Boa noite. E aí, gente, segue aí a gente. Segue a Boa Polly noite. também, busca ela e boa noite, Polly. Como é que você chega? Eu chego bem, melhor agora depois dessa apresentação. Tô doida para conhecer essa Poli que você comentou aí, mas é isso aí. Tô feliz também de estar aqui com vocês. Espero que seja um papo bem legal. Muito obrigada aí pelo convite mais uma vez. A gente que agradece, Paulo, seu tempo. Vai ser muito legal, tenho certeza. Vamos começar contando um pouquinho, Polly, como é que você chegou aqui, né? Como é que tá? Como é que foi sua estrada, sua jornada até o mundo das startups, da inovação, para a gente começar a introduzir o papo, por favor. Boa, acho que você já comentou um pouquinho aí, né? Mas acho que vale legal até comentar a minha formação, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, qual que é a melhor formação para trabalhar com inovação? A verdade é que não existe formação, né? A inovação corporativa é algo relativamente novo, mas existem habilidades aí que são importantes, né? Eu me formei em publicidade, né? Nessa minha vida profissional aí que você comentou um pouquinho, eu acumulei mais de 14 anos de experiência desenvolvendo produtos digitais e como é que eu descobri a inovação, né? Eu tive a experiência e a oportunidade de trabalhar na Blip lá no passado, na época se chamava ainda TakeNet, né? O foco era ser uma plataforma que distribui conteúdo e entretenimento nas principais operadoras do Brasil. E aí eu passei por diversas áreas dentro da TakeNet, né? Passei pela área de conteúdo, marketing, design, vendas, atendimento e até negócios também, né? E por fim, eu tive a oportunidade de trabalhar ali na área de produto. Né? Em 2011, eu tive a oportunidade de criar do zero, liderar o primeiro time de produtos ali da TakeNet, né? Que a gente chamou de produto e inovação. Naquela época era muito comum a gente ver aquele desenvolvimento de produto de forma cascata, né? Uma fase ali atrás da outra. E pela primeira vez ali, né? Pela primeira vez, a gente trouxe um UX designer ali para o time, né? Até então não se falava em experiência do usuário. E pela primeira vez também a gente começou a fazer um tipo de desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento iterativo, né, incremental. Então, como é que isso funciona? A partir de requisitos iniciais, você começa a criar pequenas versões do seu produto, que eles vão sendo entregues aí na mão do seu cliente o mais rápido possível. E é exatamente a partir dos feedbacks que você recebe do seu cliente que você vai melhorando o seu produto, né? Então, tem uma frase que eu sempre falava muito com os meus alunos, né? Eu sou professora também, comecei a dar aula em 2012, e eu falava assim muito com eles, não faça as pessoas gostarem do seu produto, faça produtos que as pessoas gostem, né? E aí tem, inclusive, um cara muito famoso chamado Steve Blank, que ele é um empreendedor em série, né, lá do Vale do Silício, um professor renomado lá também nos Estados Unidos, e que foi quem criou a metodologia do Customer Development, né? Ele fala que nenhum plano de negócio sobrevive ao primeiro contato com o seu cliente. Então, é assim que a gente inova, colocando o seu cliente no centro, né? E foi na TakeNet também que eu tive a oportunidade ali, né, de criar o primeiro programa de ideias para estimular, fomentar a cultura de inovação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Do tanto que isso é importante hoje dentro das corporações e, ao mesmo tempo, trazer ali ferramentas para ajudar as pessoas a submeter, implementar suas ideias, né? Muito baseado no conceito de Lean Startup, que é uma abordagem para desenvolver startups e produtos de forma que você valida rapidamente as suas ideias com o mínimo de recurso possível. Né? Então, se envolve criar protótipos, versões iniciais do seu produto, né? Que a gente chama de MVP, testar no mercado e ajustar com base no feedback do seu cliente, né? Que foi exatamente aquilo que eu comentei. E aí,
foi exatamente a partir dessa experiência, né, que eu vivi na equipe de produtos e inovação da Tecnet, eu tive certeza que isso era para mim, isso me despertou interesse em empreender, né, e também pelo ecossistema empreendedor, tanto que eu fui, como eu já dava aula na época, né, eu fui fazer o meu mestrado fora, eu queria unir o útil ao agradável, eu queria ter o diploma ali para continuar dando aula, mas também, cara, aprender sobre esse universo de startup, né, e ali eu tive a oportunidade também de estar em contato com o ecossistema de aceleração, investidores, parques tecnológicos, isso abriu muita oportunidade, foi quando eu voltei, fui trabalhar no Startup Studio, né, como você comentou, que era o Emotion Studios, o maior startup studio do Brasil, criando negócios ali do zero. Então, eu tive a oportunidade ali de criar 8 negócios do zero, onde eu fiquei ali 7 anos, né? No começo o desafio também foi criar uma equipe de produtos do zero, mas foi um desafio muito grandioso ali para a gente chegou a formar um time que a gente chama de core team, né? Com as principais habilidades, produtos, vendas, tecnologia, né? Para que a gente pudesse construir essas empresas do zero, né? E, enfim, e aí a partir daí eu me apaixonei por resolver problemas, né? Tive a oportunidade de co-criar 8 empresas, igual eu falei, a maioria ali de propriedade nossa, totalmente bootstrap. Bootstrap é você usar capital próprio para você reinvestir no seu negócio, né? Posteriormente, algumas iniciativas tiveram exit ou morreram, é muito comum também falhar, né? E faz parte do processo. E eu posso dizer que não é tarefa fácil, viu, gente? É bem desafiador você criar negócio ali do zero, você tem que estar o mais próximo possível ali do seu usuário, né? Criando produtos que realmente as pessoas gostam e tentando, né, validar. Mas, enfim, é realmente desafiador e eu falo que hoje o meu empreendimento mais importante, você já contou aí, né, que dá mais trabalho, é o que eu criei em 2020 junto com meu marido, né, que é a minha filha, então já tem 3 anos, é o que eu tenho mais orgulho aí hoje de fazer parte dessa jornada. E só para fechar, assim, o que eu percebi com essa trajetória toda, né, principalmente nos meus 2 últimos anos lá no Startup Studio, eu pude trabalhar ali com diversos mecanismos de inovação corporativa, né, ajudando grande empresa a inovar por meio de inovação aberta, corporate venture capital, corporate venture building, programas de empreendedorismo. Então, tem vários mecanismos aí e, sem dúvida, inovação hoje é a palavra de ordem, né, dentro das empresas, do mundo dos negócios, né. As empresas hoje, elas não podem dar mais o luxo de ficar parado no tempo, né. Então, a inovação ela não é só um modismo passageiro, né? Ela é uma força ali que impulsiona as empresas em direção ao futuro delas e até a sobrevivência. Né? Então, a gente está vivendo hoje uma era de mudança constante. Todo dia tem tecnologia nova, produtos novos, mercados novos, competidores novos, né? E, enfim, startups, modelos de negócio disruptivos sendo criados o tempo todo. Né? E isso desafia as empresas também. Então, você prosperar num cenário como esse, hoje, as empresas vão precisar se reinventar, buscar novas oportunidades, se adaptar rápido a essas transformações digitais, né? Então, enfim, a inovação ela não é mais uma opção, ela é uma necessidade, né? Falei demais, né? Imagina, foi falou o suficiente para a gente entender o início. Mas aí, Polly, inovação é uma necessidade, né? A gente está pensando que se a empresa não se reinventa ou não aposta em coisas novas, inevitavelmente, ou na maioria das vezes, vai acabar dando errado, vai acabar acabando, né? Mas quando você pensa em inovação, a gente tem que trazer o elemento do longo prazo também, né? Até no seu LinkedIn você menciona paixão e visão de longo prazo como elementos-chave para o desenvolvimento e lançamento de novos negócios. Porque às vezes a gente pensa, pô, a gente vai pensar mais no curto prazo para conseguir uma adoção rápida, para conseguir testar rápido ou validar rápido, mas isso tem que fazer sentido com a estratégia de longo prazo, né? Você tem um exemplo de alguma ideia que você transformou nesse sentido, sim, que você começou, claro, querendo impactar o curto prazo, mas aí a visão de longo prazo era determinante, né, nesse cenário. Sem dúvida, assim, depois a gente posso até comentar um pouquinho sobre essa. Existem vários tipos de inovação, tá? A inovação ela pode permear também o curto prazo, o médio e o longo prazo. E aí você tocou na palavra-chave aí, que para mim é estratégia, né? O caminho para você ter a inovação dentro da sua empresa é você ter isso como estratégia de negócio, né? E isso vem acompanhado de muitos desafios, não vou mentir, tá? Outro dia eu estava vendo, inclusive, uma pesquisa, que é o mapa de inovação corporativa, ele foi feito pela Evo e pela Inventa. Isso é legal, depois a gente pode até colocar aqui o link desse estudo, né? E ele traz um overview do mercado de inovação
e de maturidade de inovação dentro das empresas brasileiras, né? E como é que elas estão enxergando hoje esse ecossistema. E lá tinha um dado bem interessante que falava que 7% das empresas adotam metodologias estruturadas para consolidar suas iniciativas de inovação. Então, ou seja, a inovação, assim como qualquer processo, ela precisa ser estruturada e gerenciada. Né? E quando você olha para esses relatórios de maturidade, a grande questão e a grande verdade é que a maioria das empresas não sabe como fazer isso, e principalmente como usar a inovação para gerar resultado. Então, um passo, né, fundamental aí para qualquer empresa que quer inovar de forma consistente é desenhar a sua estratégia. E essa estratégia passa pelo que você quer no curto, no médio e no longo prazo. Existe, inclusive, os horizontes de inovação, né, que é um termo cunhado aí pela McKinsey, um estudo pela McKinsey, né, que é o horizonte 1, 2 e 3. O horizonte 1, ele vai focar no core business da sua empresa. Né? Então, aquilo que você já está fazendo ali hoje, você precisa de melhorias incrementais ali para aquele core business. Né? Inclusive, tem algumas estratégias específicas de investimento em inovação corporativa que vão ser úteis ali para você não deixar o seu core business morrer. Né? Já o Horizonte 2, você começa a focar em extensões do seu modelo de negócio. Né? Então, você traz receita secundária para a empresa, você começa a olhar para novos mercados para dentro da sua empresa, isso tudo num horizonte de médio prazo. Agora, quando você olha lá na frente, olha, o que vai ser a próxima onda aqui da minha empresa? É um negócio que pode matar a minha empresa no futuro. Que aí nós já estamos falando de estratégia de longo prazo, né? Que é o Horizonte 3. Então, às vezes, você vai tentar um mercado completamente diferente da sua empresa, que não tem nada a ver com o seu core business e também não é extensivo ao seu mercado, tá? Então, é importante, assim, hoje eu posso dar um exemplo aqui na própria Blip, tá? Como que a gente faz isso olhando para vários horizontes. Inclusive, a gente tem times dedicados por horizonte, então isso é importante também. A McKinsey, ela prevê que você deveria estar investindo em média 70% do seu time, dos seus recursos financeiros no curto prazo. Né? Então, no horizonte 1, 20% no horizonte 2 e 10% no horizonte 3. Você tentando achar, de fato, aquilo que vai ser o produto substituto da sua empresa, né? Que é o negócio ali disruptivo. Então, hoje, dentro de H1, a gente está trabalhando melhorias ali para a evolução do roadmap do nosso produto, da nossa plataforma. No Horizonte 2, a gente está já olhando para aquisições, né, que é o Corporate Venture Capital, você comprar uma empresa como extensão do seu negócio para trazer uma tecnologia nova, você entrar num mercado diferente, trazer uma receita secundária, né? E quando você olha para o Horizonte 3, por exemplo, você já está olhando ali num longo prazo, né, olhando para pesquisas, por exemplo, como é que eu uso, sei lá, inteligência artificial para criar um negócio totalmente disruptivo aqui, que vai ser o meu novo negócio daqui 10, 15 anos, né? Então, você está olhando aí para todos esses horizontes. E isso é importante, né? Você conseguir permear aí nessas 3 estratégias. Ô, Polly, você falando desses horizontes de inovação, a gente teve um outro episódio aqui com o Rico Malvá, que ele fala muito sobre o investimento em pesquisa, né? Eu tenho uma ideia um pouco da resposta, mas eu queria que você ajudasse um pouco a gente a explicar, assim, pesquisa e inovação, é a mesma coisa, elas andam juntas, são amigas ali que se encontram. Como é que é? São coisas diferentes? Como é que é pesquisa e inovação? Você poderia ajudar a Bom, gente a pesquisa, introduzir? a pesquisa ela é uma etapa do processo de inovação, tá? E muitas das vezes, você olha uma pesquisa hoje, né? Ela não é realizada num curto prazo, né? A pandemia ela trouxe aí para a gente muitas melhorias nesse sentido, né? A gente viu pesquisas sendo realizadas de forma muito rápida, mas também com alto investimento. Mas enfim, a pesquisa ela é uma das formas ali de inovação, tá? Como eu falei lá no princípio, existem mecanismos de inovação. Então, uma das inovações que a gente tem que vem crescendo muito, e principalmente para empresas que estão começando agora, ainda estão num nível de maturidade mais baixo e que elas querem ou começar a inovar, mas não sabem como. Elas fazem isso através da inovação aberta, o Open Innovation. Então, a inovação aberta, ao invés de você inovar só com o seu time interno ali, de dentro para fora, você traz uma estratégia de fora para dentro. E aí você pode fazer isso se relacionando com vários stakeholders, um centro de pesquisa, por exemplo, né, que está olhando ali para questões de longo prazo. Hoje as indústrias investem muito em pesquisa, tá? Indústria automobilística, farmacêutica, então tem algumas indústrias que investem mais em pesquisa, tá? Eu estou aqui no ramo de tecnologia, não quer dizer que a gente não invista em pesquisa, mas, por exemplo, na área de inteligência artificial, o tempo todo nós estamos desenvolvendo pesquisas aqui, algoritmos, olhando por que o mercado já está fazendo,
né, em termos de pesquisa relacionada à inteligência artificial, mas obviamente isso é mais comum em setores industriais, tá? E você se relaciona com um stakeholder externo. Esse stakeholder pode ser o centro de pesquisa, pode ser o seu próprio cliente, pode ser uma startup, que é um modelo muito comum, né, de inovação corporativa, né? E aí você inova com o seu stakeholder ali, né? Usa um parceiro externo para você conseguir inovar. Então, esse conceito ele envolve muita colaboração externa. E tem mercados em que a pesquisa, a academia, junto com o mercado profissional ali, ele tende a gerar um valor ali no médio e longo prazo, principalmente. Então, é importante ali para a empresa investir em pesquisa, em parcerias com universidades, né? Então, a empresa está buscando solução externa ali para complementar a sua atividade interna de pesquisa e desenvolvimento. E existe hoje metodologia específica, tá? Para aplicar inovação aberta. Você pode fazer provas de conceito com empresas, então tem até cases interessantes. Posso dar um exemplo aqui para vocês? O próprio Lego, por exemplo, né? Eu acho que todo mundo conhece Lego, né? Então, o Lego ele tem um conceito de inovação aberta que você cria produto a partir das ideias dos seus clientes, dos seus fãs, que é o Lego Ideas. Então, a plataforma do Lego ela vai convidar ali o seu público para ela dar sugestão de produto, participar de concurso, e aí qualquer pessoa pode construir ali o cenário, um produto, um personagem, enviar ali dentro da plataforma, e os usuários eles votam nas melhores ideias, naquelas que elas gostariam de comprar, né? Então, a gente tem exemplos aí do próprio Harry Potter, né? Big Bang Theory, que são produtos, coleções que o Lego lançou no mercado a partir da sua plataforma de inovação aberta. Então, inovou junto com o seu cliente final. Eu poderia estar inovando, por exemplo, com academia, né, com uma universidade. Então, as universidades hoje têm muitas parcerias com empresas para poder realizar pesquisas. Vou dar um exemplo aqui da Natura também, né? Ela foge desse conceito nosso de empresa de base tecnológica, mas é uma das pioneiras em trabalhar a colaboração com startup, por exemplo. Então, ela busca soluções colaborativas ali, abre desafios que ela tem dentro da empresa, né, com várias áreas, busca startups que possam resolver esses desafios e analisa, vê o pitch dessas startups, propõe algumas provas de conceito com algumas dessas startups, vê se elas conseguem resolver os desafios que foram mapeadas, e às vezes ela pode contratar essa startup, ela pode amanhã comprar essa startup e se tornar acionista dessa startup num outro mecanismo de investimento em inovação corporativa, né? Então, enfim, tem várias formas, tá, de fazer inovação aberta. Esse com a academia gerando pesquisa é uma delas, mas lembre-se também que a gente tem vários stakeholders aí que são super úteis, né? Então, dica prática aí para quem está ouvindo a gente, se você fabrica um produto, usa a criatividade e a necessidade do seu próprio cliente para te ajudar a co-criar produtos que vão atender os desejos que eles têm, né? Sim, tem um. Vou fazer um parêntese, Caio, só porque eu me lembrei, um livro que a Polly me indicou, inclusive, do Pedro, o sobrenome dele eu não vou lembrar, mas É Estratégia de o Inovação 10 mil Radical. business ideas? O Estratégia da A Inovação Estratégia da Radical. Inovação Radical. Boa. Que ele traz que um dos melhores inovadores é o seu usuário frustrado, né? Porque ele vai fazendo um monte de gambiarra com o seu produto para conseguir chegar no que ele quer, e aí você encontra nisso um gap que você não está atendendo agora. Muito bem colocado. Eu acho que eu falei disso aqui o tempo todo, né? A inovação ela tem que ser centrada no seu cliente. Quanto mais rápido você coloca na mão dele também, mais rápido ele te dá feedback para melhorar. Então, nunca tenha medo de ouvir o que seu cliente tem a dizer sobre o seu produto, né? Pois é, eu ia comentar, você falou do caso da Lego, eu pensei, e não sei se você já fez. A Lego tem uma metodologia de criação de estratégia de inovação, que é o Serious Play. Você já usou? Eu já usei, Quando eu você tinha falou muita Lego, vontade. eu pensei que você ia falar desse Não, exemplo não. particular. Você precisa ser certificado também. Eu já participei de workshops, mas eu nunca rodei nenhum. Eu já tive vontade de me certificar na metodologia deles, que realmente a metodologia é muito legal. Sabe, e eu também, assim, como eu tô dentro da sala de aula, e são metodologias que elas instigam a criatividade ali também dos alunos, né? Então, se eu já dei aula de empreendedorismo, inovação, criatividade, até de mobile marketing, comunicação, eu sou da área da publicidade, né, como eu falei, então eu dou aula para alunos da comunicação, né, estratégia de marketing, isso nem sempre tem a ver com o empreendedorismo, mas por que não utilizar as metodologias que a gente usa no dia a dia ali para a criação de negócios dentro da sala de aula? Então, eu tinha vontade, não me certifiquei, tá? Mas sempre tive vontade de fazer. Recomendo aí, quem tiver interesse, dar uma olhada na metodologia deles, porque realmente é uma metodologia muito bacana
para construção de negócio, estratégia de inovação, então vale a pena. Pois é, tem uma pessoa em BH, sou fãzaço dela, o nome dela é Denise Ela. Aí ela vive Conheço postando, demais. ela vive postando as Ela sessões é que ela referência em faz. design, né? Pois é, ela é uma da, sabe aquela a curva de adoção, né? Tipo, early adopters, tem ali a galera que Uhum. são os late adopters. Enfim, a Denise, ela tá ali no início do early adopters, assim, ela tá muito à frente. Desde quando a gente começou a falar de design thinking aqui no Brasil, ela já tava lá acompanhando a galera. 2009, quando aquele banco feito para você trouxe o pessoal da IDEO para o Brasil, ela estava lá nos bastidores também. E hoje ela está aí na bandeira do sense making, que é um conceito bem interessante, assim. Não sei se a gente pode falar sobre ele, mas eu queria dar um passo atrás, olha, eu queria uma pergunta assim, tipo, eu tava anotando aqui, a gente falou sobre vários conceitos, tipo, vários. Quem quiser empreender, tá aqui uma bíblia já. Tem muitos temas. Ó, falamos sobre modelos de desenvolvimento, waterfall, agile, falamos sobre lean startups, falamos sobre lançar produtos, falamos sobre, sei lá, bootstrapping, falamos sobre mecanismos de incentivo e ferramentas de CVC, de Corporate Venture Capital. São muitos temas. Mas como é que você chegou neles, assim, tipo, ou esses temas chegaram até você? Foi com sua curiosidade? O que é que te trouxe a trabalhar, assim, com inovação em particular? Boa. Eu até comentei assim lá no início, os meus 2 últimos anos no estúdio, né, o propósito ali do Startup Studio é criar startups do zero, né? Como eu falei, criar startup do zero hoje não é fácil e requer dinheiro, né? Então, você tinha que pôr dinheiro ali para você criar uma ideia do zero. Criar a ideia do zero não é nem ideia, né? A gente começa sempre pelo problema, nós somos apaixonados pelo problema. Então, desde validar o problema, depois entender qual que é a melhor solução, levar a solução para o mercado, validar a solução, validar mercado, validar cliente, validar modelo de negócio, tudo isso é um processo que pode levar aí de 0 a 6 meses até você conseguir seus primeiros clientes e então você buscar um investimento. E aí, qual foi a nossa estratégia na época? A gente falou assim, olha, a gente precisa de investidor para poder fazer esse processo de Startup Studio. E foi aí que a gente começou a se relacionar com grandes empresas para tentar levar esse conceito de Startup Studio para dentro da empresa, que é o que a gente chama de Corporate Venture Building, que é você construir uma empresa dentro da sua empresa, né? Então, muitas das vezes até em colaboração com empreendedores externos, tá? Porque às vezes pode ser que o time ali não está capacitado e apto para você construir um negócio do zero, tá? Então, a empresa vai aplicar ali recurso, experiência, rede de contato, enfim, um monte de recursos ali para poder criar aquilo ali dentro e buscar de fora também. E aí, assim, a governança que uma grande empresa passa hoje também é muito grande, né? E muitas das vezes elas não têm a agilidade que um novo negócio precisa para se ficar bem posicionado e ter sucesso ali dentro do mercado, né? Então, aquilo tudo era construído dentro de um conceito de startup, usando o Lean Startup, que aí o Lean Startup é a bíblia, tá? Eu recomendo o livro ali de Startup Enxuta, do Eric Rice. O livro fala tudo isso aqui que a gente está falando, passo a passo, modelo de build, measure, learn, né? Construir alguma coisa, mensurar os resultados e tirar aprendizado, e, enfim, esse é o ciclo iterativo, né? Então a gente começou a levar isso para a grande empresa, só que a gente percebeu que, e a gente falava com grandes empresas mesmo, tá? Das maiores empresas aí do Brasil e às vezes até do mundo, multinacionais, e muitas das vezes a gente percebia que elas não estavam preparadas para começar a criar os seus próprios negócios, que amanhã poderia matar a própria empresa. Por quê? Porque isso é um horizonte 3 da inovação. Aí pegando o gancho lá, né? A empresa ela precisa ter um nível de maturidade maior para ela começar a criar os seus próprios negócios ali dentro. Precisa ter, poxa, um time ali de empreendedores bons para poder criar o negócio do zero e para fazer aquele negócio virar, né? E conseguir validar. E aí foi aí que a gente pensou assim, poxa, tem outras estratégias de inovação, talvez a gente tenha que trazer para um horizonte mais baixo para que essas empresas comecem a inovar de uma outra forma, até para que elas ganhem essa maturidade de fato, para elas trabalharem o Horizonte 3, criando as suas próprias empresas, tá? Então, as grandes corporações hoje, elas estão cada vez mais olhando para produtos e serviços inovadores que são criados por startups para que elas possam se inspirar ou até mesmo comprar essas startups, tá? Então, olhando aí para a próxima grande onda da inovação, né? E aí, se a gente for olhar hoje, é dessa forma que os executivos hoje estão tentando se proteger das disrupções no seu mercado, preparar a sua empresa para novas formas de gerar receita no longo prazo, tá? Então,
É nessa linha que entra o conceito do corporate venturing, tá? O corporate venture, que entra todos esses mecanismos que eu falei, né? Então, é exatamente o ato ali de você desenvolver novos negócios, criar relacionamento com startup, ou comprar as startups para incorporar as soluções delas, né? Dentro ali do seu negócio, é que está a base desse conceito do corporate venture, né? E ele reforça que, na minha visão, o interesse dessas grandes empresas em empreendimentos com alto potencial de escalabilidade, que é o que a gente vê hoje. Startup é isso, né? É um negócio ali criado por pessoas num ambiente de extrema incerteza que usa tecnologia para escalar. E muitas das vezes as grandes empresas hoje não estão preparadas. Então, a gente começou a levar a inovação aberta para as grandes empresas, então ajudar elas a conectarem com a startup. Então, quando elas estão ali conectando com a startup para resolver o seu desafio, elas estão vendo as metodologias que elas estão usando, como é que o time opera, como é que são os processos, e estão aprendendo com essas empresas, né, de base tecnológica, para que depois elas possam, talvez, adquirir essas empresas, virar acionista dessas empresas e no futuro, quem sabe, construir o seu próprio negócio ali com um time mais preparado. Então, foi mais ou menos assim. Como que funciona, Pauli? Como que ela. Eu fiquei curiosa, assim, com esse. Como que ela aprende, né? Como que essas grandes empresas mais tradicionais aprendem com as startups? Elas ficam lá? Elas participam de alguma. Vocês têm alguns ciclos de encontros? Qual que é? Eu não sei se você pode contar, né? Assim, mas. Não, depende. Eu posso contar algumas das formas que funcionam bem, tá? Cada empresa faz de uma forma, tá? Mas dentro dessas várias maneiras de relacionar, o Open Innovation, por exemplo, que é onde você tem mais contato com startups. Eu comentei o caso da Natura, né? A Natura já analisou mais de 500 startups, já fez POC aí com umas 40 startups nesse tempo todo aí de programa, né? E já deve ter fechado aí umas 10 parcerias aí com startups ali, às vezes até como fornecedor ali da empresa. No caso da Natura, por exemplo, eles foram além, assim, eles ofereciam espaço para essas startups, elas podem oferecer recursos financeiros para essas startups. Então, cada empresa ela funciona de uma forma. Ela precisa ter uma estratégia muito bem desenhada ali, para onde que ela quer seguir, cara, e montar os seus programas. Existem consultorias especializadas hoje também que ajudam a criar a sua estratégia de inovação, como é que você vai investir aqui em cada um dos horizontes, quais são os melhores mecanismos para você investir e ajuda a investir, tá? Então, assim, eu comentei alguns desses, mas, por exemplo, tem outros mecanismos de inovação que às vezes são até mais simples. Às vezes a empresa quer começar de uma forma mais simples ali, que você consegue rodar dentro ali da própria empresa. Então, assim, um hackathon, por exemplo, que é um evento de curta duração ali, geralmente um dia, 2 dias, mas é um pouco tempo onde as pessoas de diversas habilidades vão se reunir para colaborar na resolução de um problema específico ou no desenvolvimento de um projeto ali. Então, ele usa para estimular a criatividade ali das pessoas que estão dentro da empresa, fazer uma prototipagem rápida, trazer inovação. Então, é incentivar que as pessoas desenvolvam ideias ali dentro da empresa. Então, uma forma de começar, se a empresa não está preparada ali para construir o seu próprio negócio. Programa de intraempreendedorismo também, muito parecido, né? Tem a área 120 lá do Google, que muita gente já ouviu falar, né? Você passa 20% do seu tempo desenvolvendo as suas ideias ali dentro da empresa, né? Então, dali vários produtos do Google saíram também, né? Então, tem muitas oportunidades aí de começar a inovar. Venture Client também, que é um outro conceito aqui, que eu acho que é legal, se tiver startups aí nos ouvindo, o que é o Venture Client? Ele tem crescido cada vez mais, mas é você usar a grande empresa ali como seu primeiro cliente, então uma relação de ganha-ganha. Para a grande empresa, cara, ela está aprendendo ali com uma startup que está resolvendo a dor dela, e para a startup, cara, ela está ganhando um primeiro cliente. Porque a busca do primeiro cliente muitas vezes é difícil para um negócio, ele acaba morrendo sem conseguir o primeiro cliente, né? Igual o Steve Blank fala lá, nenhum plano de negócio sobrevive ao contato com o seu primeiro cliente, né? E não é à toa também, se a gente for pegar a lista da Fortune 500, por exemplo, que é aquela lista anual, né? Lista aí as 500 maiores empresas do mundo. Até 2014, mais de 89% das empresas morreram. Então, assim, elas morreram porque elas não conseguiram inovar, acompanhar todas essas mudanças, essas transformações, né? Então, a grande empresa está ali o tempo todo junto com a startup, aprendendo, tirando aprendizado,
né? E tentando absorver isso de uma forma estruturada também. Essa estruturada pode ser através desses vários incentivos que eu comentei. E é uma outra coisa legal que a gente fazia também, a gente chegou a fazer um processo de inovação aberta dentro da Confederação Nacional do Comércio. E aí, se você for olhar, assim, uma empresa tradicional, né, como é que você começa ali a fazer inovação? Você vai sair conectando todo mundo com a startup? Às vezes não é isso que vai funcionar. Então, a gente tinha um programa também de formação de embaixadores da inovação. Então, você pega ali as lideranças mais engajadas, faz um processo seletivo para mapear quem são essas lideranças mais engajadas, cara, e treina elas. Por que, que a inovação ela é importante para dentro da empresa? Qual que é o seu papel como líder para promover a inovação dentro da empresa? E aí, a partir daí, você faz um batalhão de pessoas engajadas para te ajudar agora a pegar todo esse conhecimento ali que está sendo desenvolvido na relação startup-empresa e fazer aquele conhecimento chegar na empresa como um todo, né? Olha, quando você estava falando nenhum negócio sobrevive ao encontro com o primeiro cliente, eu lembrei muito do nenhum produto sobrevive ao encontro com o usuário. É um pouco análogo. Eu queria que ficasse mais claro para quem está ouvindo, porque assim, a gente tem a possibilidade de inovar desse jeito a nível de negócio, né? Então, com outras empresas, abrindo empresas novas, começando novos modelos de negócio, fazendo startups e criando num nível mais alto de negócio, mas também tem os horizontes mais baixos. E aí tem o horizonte do horizonte 1 mesmo, que é a inovação no produto, no core do produto. E nem todo mundo quer ser um empreendedor de negócio, né? Mas às vezes essa pessoa quer ser um intraempreendedor, ela quer trazer inovação para a empresa onde ela trabalha, ela quer criar coisas novas para o produto que ela trabalha todo dia, ou ela quer identificar novas possibilidades dentro da própria empresa, com os colegas, né, com os times, e ela tem essa possibilidade também, né? Como é que é essa diferença? Assim, a gente é um pouco o processo é análogo, ele só vai mudar a dimensão que você está olhando, ou não. Dicas mesmo para essas pessoas que querem empreender, mas que não querem ser um empreendedor para fora, eles querem ser aquele intraempreendedor. Intraempreender, né? Uhum. Legal. O processo é bem análogo e ele vem com várias vantagens, assim, na minha visão, tá? Primeiro porque muitas das vezes a empresa já vai ter um leque de clientes, né? Onde você pode mais rápido ali colocar na mão desses clientes para testar. Então, assim, hoje aqui eu lidero o laboratório de inovação, né? Aqui em Blip, o laboratório de inovação é mais uma iniciativa, mais um mecanismo de investimento em inovação. Nós estamos buscando o tempo todo ali novas soluções que vão, cara, gerar impacto para a empresa a partir de tendências, oportunidades de negócio. Então, o que a gente discute sempre é como eu posso colocar mais rápido isso aqui na mão do meu cliente. E o mais rápido é o menor possível, a menor parte possível, porque se você demorar 6 meses também para fazer, colocar uma feature nova ali no seu produto, às vezes você vai chegar ali para colocar isso na mão do seu cliente e não é aquilo que ele quer. Então, você tem que. O conceito do Build, Measure, Learn, do Lean Startup, ele serve para desenvolvimento de produto. Então, escolhe uma coisa que você quer colocar, coloca o mais rápido possível na mão do seu cliente, mensura os aprendizados ali, né, os resultados e aprende com isso. Qual foi o feedback do seu cliente? Então, você vai interar ali o tempo todo. Então, e muitas vezes a gente lida com poucos recursos, né? Então, entrega o mínimo possível, o mínimo produto viável, né? É o que a gente chama de MVP. Então, é assim que funciona ali no dia a dia. Polly, eu fiquei na dúvida se tem diferenças assim no tamanho dos desafios, né, para inovar. Será que inovar para uma empresa pequena é a mesma coisa que inovar para uma empresa grande? São diferentes, né? Será que a maturidade da empresa influencia nesse tipo de inovação? Sem dúvida influencia, tá? Não vou mentir, assim, que eu já trabalhei em todo o perfil de empresa, já trabalhei com grande empresa, já trabalhei em pequena empresa, mas enfim, inovação é para todo mundo, não tem dúvida. Ela é para pequena, média, para grande, mas muitas das vezes pode ser que numa empresa grande, e principalmente se ela não for de base tecnológica ali também, né, ela pode ter um pouco de dificuldade por questões de governança, né? Então, a governança ela atrapalha, é tanto que o modelo de corporate venture building, ele funciona como uma unidade totalmente apartada da sua empresa, porque se você quer testar um produto novo, vender um produto novo no mercado, muitas vezes você não pode vender nem com o mesmo CNPJ da sua empresa. Então, legalmente falando, juridicamente falando, tem alguns impasses aí.
Se a gente for olhar hoje, perguntarem assim, poxa, mas como é que é trabalhar com inovação em Blip? Então, assim, aqui em Blip, a Blip eu já considero que é uma grande empresa. E toda grande empresa, ela vem ali acompanhada dos seus desafios de governança, que eles fazem parte também. Desafios de segurança, por exemplo, né? Então, nós estamos lidando com grandes clientes aqui, e eu tenho que tomar uma série de cuidados com vários aspectos que são importantes aqui também e que os nossos clientes veem com bons olhos. E por isso, muitas das vezes, eu tenho que apartar operações para eu conseguir correr um risco maior, vamos dizer assim. Então, se você consegue fazer isso de forma estruturada, o desafio ele fica mais facilitado, vamos dizer assim. E pelo fato da gente também ser uma empresa de base tecnológica, eu acho que facilita muito, porque a gente traz metodologias ágeis ali no dia a dia, no desenvolvimento, que muitas vezes uma grande empresa tradicional não está acostumada. Ela vai aprender isso no momento que ela começa a se relacionar com as startups, seja com inovação aberta, comprando startups, enfim, contratando startups como fornecedoras, enfim, por vários critérios aí, mas sem dúvida depende muito da maturidade. Parece que quanto maior a empresa, maior são as engrenagens, né? E aí, para mover as engrenagens é um esforço maior. É o típico Davi e Golias, né? E aí tem que um tentar balancear o outro. Eu acho que a inovação aberta entra justamente aí, né? Os espaços de colaboração, né? Entre corporações e startups, que aí tenta desamarrar essas engrenagens. Seria correta essa afirmação? Sem dúvida, eu acho que vai muito do perfil também, vai muito do perfil ali de quem está à frente da área. Então, assim, você vai trabalhar com inovação hoje, quer liderar um time de inovação, você tem que estar preparado para esses desafios. A resiliência ela é muito importante. Você vai encontrar esses desafios o tempo todo e você está ali para cortar o mato alto. E na hora que você começa a mostrar resultado, o que isso traz de benefício para a empresa, todo mundo começa a comprar ali a ideia, né? Então, eu acho que faz sentido sim, tá? E como é que você tem visto as empresas inovando? Elas estão. A tendência é que as de pequeno porte inovem mais de uma mesma forma, ou as de um mesmo segmento, da mesma indústria, mais de uma forma? Você vê um padrão? Ou vai depender muito? Assim, a empresa pode ser pequena, mas ela pode adotar uma prática de inovação de uma empresa maior, dependendo da maturidade digital ou da maturidade dela, assim. Depende da maturidade, tá? A empresa que ela já tem uma área de inovação, você já vê que ela já está disposta a investir, né? Então isso é importante. E obviamente que assim, sem dúvida, o grande diferencial da inovação corporativa hoje é entender que nada e ninguém é capaz de crescer e mudar sozinho. Então, a inovação, quem faz inovação nas empresas também são as pessoas. E por isso que a cultura de inovação ela é importante. Então, a cultura de inovação ela pode estar permeada numa pequena empresa e ela pode estar permeada também numa grande empresa, tá? Então, isso influencia muito. Como eu falei, assim, dependendo do tamanho da organização, se ela é grande ou startup, toda empresa é formada por pessoas, né? E coordenar a relação entre essas pessoas é sempre um desafio, mas é por meio delas que a gente inova. Então, a gente tem que treinar as lideranças também, né? E obviamente, né, as pessoas só vão transformar empresas, a inovação, a cultura, trazer essa cultura se a empresa também permitir. Então, é importante que a inovação, a cultura de inovação seja uma pauta ali dentro da empresa, e isso tem ganhado cada vez mais relevância, tá? Então, as áreas de inovação também têm olhado para isso. Tem uma. Eu esqueci qual que é o relatório, depois eu vou passar para vocês também, se vocês quiserem colocar aqui, mas foi uma pesquisa do ano passado, acho que era de agosto, quase 80% das empresas falaram que a melhor definição de cultura de inovação é permitir a empresa evoluir seu negócio principal enquanto ela explora novas oportunidades. Mas nem todo mundo hoje tem a oportunidade de você explorar coisas novas ali dentro da empresa, né? Igual eu falei, tem os 70, 20, 10. Qual a porcentagem da sua empresa ali que está ali explorando coisas novas, né? E por que a cultura ela se torna tão importante? Porque é por meio dela que os líderes da empresa vão estar ali mais preparados para assumir uma liderança disruptiva, né? Então, aceitando a cultura de experimentação, o entendimento de como você pode aprender com seus erros, porque o erro ele não deve ser punido dentro de uma cultura de inovação, ele tem que ser visto como aprendizado, né? E melhor do que isso tudo é como é que você observa essa transformação, como é que você mitiga os riscos e garante a vantagem competitiva da empresa no curto, médio e longo prazo, né?
Eu ia comentar sobre os desafios, né, de fomentar a cultura, né, de inovação e abraçar mais os erros. Mais cedo a gente falou um pouquinho sobre maturidade, né, de inovação e como é que as empresas podem lidar com isso. Você já mencionou aí sobre a questão dos horizontes da McKinsey. Será que existe alguma classificação de maturidade ou você tem alguma forma de classificar como é que anda a maturidade em relação à inovação de uma empresa? Talvez tenha algum Existe índice, alguma alguns, coisa, não sei. tem alguns índices, e não é mais de um também não, tá? Algumas consultorias, elas definem esses índices, mas se você buscar, por exemplo, diagnóstico de inovação, você vai ver vários modelos aí, tá? Inclusive esse que eu comentei lá no início, que é essa pesquisa do mapa de maturidade de inovação, né, da Evo e da Inventa, depois vou mandar o link aqui para vocês, mas essa é muito legal porque ela foi uma metodologia própria deles ali, eles fizeram mais de 70 perguntas ali para as pessoas para tentar identificar qual que é o nível de maturidade que elas estão, baseada em como elas estão investindo hoje em inovação, como é que elas fazem isso, é de fora para dentro, de dentro para fora. Então, ela tem até uma metodologia ali, óbvio, não é a única, tá? Que eles chamaram ali de DNA de inovação, que ela mapeia o jeito da empresa inovar, como é que é a dinâmica entre as pessoas e como é que é a abertura daquela empresa para colaboração. Então, quando você olha, por exemplo, o jeito de inovar, para onde que a empresa está olhando hoje? Mais para o curto prazo ou mais para o longo prazo? Né? Qual que é o viés de esforço de inovação da empresa? Se é de dentro para fora, de fora para dentro? Qual que é a abordagem organizacional que permanece ali dentro? Né? Se é top-down, se é bottom-up? Será que as pessoas têm hoje a liberdade e a autonomia de propor coisas novas ou está vindo tudo de cima para baixo? Né? Ele vai olhar, por exemplo, a postura de inovação da organização em relação aos concorrentes dela, se é reativa ou proativa, então como que ela reage a um lançamento novo ali de um concorrente de mercado, como é que é a lógica predominante de inovação, se é market pull ou tech push, você está olhando para as tendências ou você está sendo levado ali pelo que o mercado está trazendo para você, ou você olha com antecedência, poxa, tô vendo aí tendência de blockchain, inteligência artificial, criptomoedas, como é que isso tudo impacta no meu negócio, realidade virtual, né? Qual que é o modelo predominante de aposta hoje nas oportunidades? São pequenas, são grandes? Então, enfim, tudo isso vai influenciar nesse diagnóstico da empresa, tá? E quando a gente entra, por exemplo, na dinâmica entre as pessoas, né? Como é que é a dinâmica prevalente entre os times? Se é competitivo, se é colaborativo? Se a dinâmica de cooperação ali é burocrática, é ágil, se a estrutura é hierárquica, se é horizontal, e se a empresa está mais fechada ou se ela está mais aberta ali para colaborar com parceiros externos. Então, tudo isso vai dar um índice final ali, que é o DNA de inovação, tá? Mas isso que eu falei é uma metodologia exclusiva ali da Evo, da Inventa, que gerou esse mapa de inovação corporativa que eu comentei. Mas existem vários diagnósticos de mercado, tá? Eu estava pensando, Polly, que quanto mais você estava falando e quanto mais eu vejo e leio em diversas fontes, tipo, beleza, essa é um diagnóstico específico que uma galera montou, mas eles convergem muito, né? Todas essas coisas de como implementar a inovação, como fomentar a inovação, como ser uma empresa inovadora, todas essas dicas que a gente vê por aí, todos esses diagnósticos, todas essas formulinhas, elas convergem para um ponto, assim, em alguma medida. Aí posso estar viajando, mas me lembra muito o jeito de O2, organizações orgânicas, que é muito descentralizado, né? Porque é um desafio muito grande a gente como colaborador, vender a inovação para uma alta liderança, que pode dar errado, né? Vender a ideia de que eu vou gastar tempo em uma coisa que pode ser que dê errado. Então é um desafio, por isso eu acho até que a gente usa-se, né, essas margens seguras de aposta, né, como você vai apostar em coisas incertas, muito, muito incertas, no percentual menor do que em inovações que são um pouco mais certas de darem algum resultado, mas é sempre esse espírito de colaborativo, da gente conseguir olhar para um time muito numa ideia de habilidades e de pessoas que estão querendo resolver um problema e menos de onde você está, qual que é o seu cargo, quais são as suas atividades by the book que você deveria fazer. Então eu vejo essa abordagem muito horizontal e aberta e de autonomia mesmo da pessoa que está ali, né? Seja numa inovação intraempreendedora ou numa coisa mais buscando um novo modelo de negócio, independente,
Eu vejo que as pessoas precisam ter muita autonomia e aquela coisa do accountability, né? Todo mundo tá olhando para um problema e tentando resolver e trazendo resultado junto. E a alta liderança precisa comprar também, né? Senão você não consegue colocar o tempo que você precisa e você não consegue com tranquilidade jogar fora isso, né? E falar, tipo, já deu, não vou mais bater cabeça nessa ideia que a gente não vai conseguir levar para frente. Pô, não, eu concordo com você, tá? A gente tem que estar aberto realmente ao erro. Lá no Startup Studio, por exemplo, às vezes a gente começava a validar. Cara, o funil era tipo assim, 100 ideias para uma dar certo. Obviamente que ela não passava por todo o processo ali de 6 meses. Muitas das vezes ela era descartada na validação do problema. Então, na primeira etapa, eu já descarto porque eu não achei um problema grande o suficiente para eu levar esse negócio adiante, né? Então, é muito normal. Inclusive, a gente matou negócios lá também, faz parte, mas é importante ficar claro também que toda a área de inovação ela precisa ser orientada a resultado. Eu estava com os horizontes aqui na cabeça, mas é importante que ela seja, na área de inovação, a gente também tem uma accountability. Então, a gente também vai olhar para isso. Que métrica que você está querendo olhar aqui? Depende também da estratégia que você vai adotar ali. Então, cada tipo de estratégia vai trazer uma métrica diferente. Lá no laboratório, por exemplo, em Blip, a gente olha muito para adoção. É cliente usando. Às vezes o negócio ali está na fase inicial, não começou a gerar receita ainda, mas se tem cliente usando é importante porque está dando feedback, mais rápido a gente consegue iterar. Então, a métrica mais importante para a gente ali no nosso caso é a adoção de clientes, né? E a dica para quem quer começar, Polly, empresas que estão começando na jornada de inovação, assim, você tem um conselho por onde começar? O meu conselho seria, cara, ter inovação como estratégia de negócio. Então, isso é igual eu falei, a inovação, como todo processo, ela tem que ser estruturada e gerenciada. Então, estrutura aonde você quer chegar, cara, para que tipo de resultado você quer trazer, também para poder estruturar o time, né? Porque o time ele é montado ali conforme a sua estratégia de negócio, enfim, definir suas teses de investimento, para onde que você vai investir. Dentro desse DNA que eu comentei, ele já tem várias dicas ali, né, de como aumentar o seu DNA e sua maturidade de inovação, começar a olhar para o mercado e às vezes começar a olhar para H1 mesmo, a se relacionar com algumas startups, ver como é que é o dia a dia deles ali, né? Mas é importante e fundamental que você tenha ali uma estratégia. Existem hoje consultorias que ajudam a desenhar estratégias de inovação, tá? Obviamente, geralmente grande empresa tem mais recursos financeiros também para contratar essas grandes consultorias. E principalmente também porque hoje elas são as que mais correm risco no mercado também, né? O mercado disruptivo, então vale a pena investir. Vale a pena investir, tem bons cases, até falar em case aqui, acho que ia ser legal comentar um case aqui, que eu falei tanto de Corporate Venture Building, né? Que é o nível lá do H3, que é o mais difícil hoje você encontrar empresas preparadas para esse nível de maturidade. Mas a Nestlé, por exemplo, ela tem um case muito legal de uma startup desenvolvida dentro da Nestlé, que é a Vende Bolo. Vocês já ouviram falar? A Vende Bolo, ela nasceu. Vende Bolo. Parece vende bolo de vender, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Mas ela nasceu em 2017 e, obviamente, ela foi bastante acelerada aí no período da pandemia. Mas a ideia surgiu dentro de um hub de inovação da Nestlé. A empresa estava mapeando oportunidades ali de novos negócios, né? Em mercados que pudesse combinar o seu core business com novos negócios, né? E aí eles identificaram um setor que era pouquíssimo explorado ali por eles, mas tinha um potencial gigantesco, que era profissionais autônomos que faziam bolos para vender. E aí, cara, eles ficaram 6 meses ali estudando mercado. Eles fizeram um investimento ali, acho, quase 5 milhões de reais. E aí surgiu o Marketplace Vende Bolo para compra e venda de bolos e doces de uma forma mais conveniente. Então, assim, ajudando ali o empreendedor, né, que faz bolo. E aí, por isso que eu falei, na pandemia eles tiveram um crescimento aí gigantesco, eles cresceram mais de 500% durante a pandemia, principalmente com o aumento da demanda de delivery, né, por conta ali do isolamento social. Então, quando a gente vê cases assim, grandes empresas, cara, você vê que realmente dá para fazer. E não é um único, posso trazer vários cases aqui, a própria Trato, vocês conhecem a Trato? Que conecta transportadores autônomos e empresas que buscam frete, né? Então, é uma outra solução também, startup que nasceu dentro da VLI, né? Empresa de logística,
eles têm... Hoje o Brasil tem o quê? Mais de 4 milhões de caminhoneiros, tá? É um mercado gigantesco, né? E se a gente for olhar também, a nossa... Hoje a gente tem mais de 2 milhões de quilômetros de estrada, né? Então o Brasil é um dos maiores corredores logísticos do mundo. Então tem uma oportunidade gigante aqui pra gente e o fluxo de caminhão só crescendo cada dia mais. E aí, o que eles fizeram? Eles tinham uma demanda tecnológica muito grande, né, para otimizar o transporte de carga e reduzir custo também. E aí a Trato nasceu dentro da VLI exatamente com esse objetivo, né? A VLI hoje é uma das maiores empresas de logística no país. Então, enfim, é importante, como a Trato fez, trazer isso para ser operado dentro de uma ótica do modelo de negócio de uma startup, que é diferente. Isso muito provavelmente não ia parar de pé dentro da VLI, né? Então, cara, você não pode ficar preso ali a compliance, a governança, você tem que trazer um modelo mais ágil. Cara, estrutura um negócio fora ali da sua empresa, mas ele é da sua empresa sendo criado por empreendedores seus, ali com a ajuda, às vezes, de um empreendedor externo que você traz para tocar aquele negócio, e ele está totalmente apartado, mas 100% ali a empresa sendo um acionista daquele negócio. Então, assim, exemplos de sucesso a gente tem bastante aqui para provar que dá para fazer e dá para você chegar lá. Essa vende bolo aí, eu fiquei até com vontade de comer bolo agora. Legal, Não né? conhecia, legal. Pô, tem vários espaços de fomentos, né, para inovação, né? Acho que a inovação aberta é só uma forma, né, da empresa poder se relacionar, inovar de forma aberta, mas também tem centros, né, que a gente pode olhar e aprender mais com eles. Os Tem hubs, né? alguns, exatamente. Eu ia perguntar se tem alguns hubs que você recomenda ou que você acha interessante dar uma olhada para aprender mais sobre. Eu mesmo, eu adoro o Y Combinator. Eu não sei se você já teve alguma startup que entrou em alguma turma, Não, no Y mas não. enfim. Cara, tem muito. O ecossistema de inovação hoje ele está muito forte, né? E ele vem realmente para promover esse relacionamento aí entre vários stakeholders que hoje estão olhando para a inovação, a própria academia, startups, cara. Eu gosto muito, aqui no Brasil, eu gosto muito da Distrito também, tem relatórios excelentes ali, fazem mapeamentos de startup ali, que é muito legal também. Tem a Liga Ventures, que é muito parecido ali também com a Distrito. Então, eles também fazem mapeamentos interessantes. Então, toda vez que você precisa ver que, poxa, deixa eu ver quais são as principais startups de inteligência artificial hoje no Brasil. Então, tem reportes bem interessantes, mas cada cidade, assim, tem o seu ecossistema. Então, eu aconselho também, quem aí está nos ouvindo, procurar quais são os principais ecossistemas ali na sua cidade. Aqui, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, né? Então, a gente tem vários hubs que fomentam inovação, o próprio P7 Criativo aqui fomentando, Fing Lab fomentando. A gente tem um São Pedro Valley aqui também, em BH, onde nasceram grandes empreendedores aí de sucesso, estão à frente aí de empresas como a Maxmilia, Hotmart, enfim. Então, e essas pessoas, elas trocam muito, participam muito de eventos. Então, você vai num evento, eu fui recentemente no Minas Summit, reencontrei um monte de gente da inovação corporativa que estava ali falando sobre seus cases de sucesso, tão legal para a gente aprender também. E tá sempre junto com essas pessoas, trocando ideia com essas pessoas, porque a forma como a gente inova aqui em Blip, por exemplo, é diferente que as outras empresas inovam, né? Então, você vai buscando alguns hacks, assim, também, alguns conhecimentos para trocar, e network é sempre muito bom também, né? Sim. Eu vou fazer uma pausa, gente, para trazer um recado. Quem ouviu o episódio passado e o anterior já sabe do que eu tô falando. Quem não ouviu, vai ficar descobrindo agora que o Caio vai contar pra gente. Então, gente, já tá ficando tradicional aqui nos episódios do Há 18 Meses a gente falar um pouquinho da PM3, mas hoje o recado é diferente. A gente quer contar das nossas experiências com a plataforma, com os cursos e com a comunidade. Caio, conta aí, o que você tem arrumado com a PM3? Então, eu escolhi o curso de Product Marketing Manager. Eu não atuo nessa área, mas é uma área que eu tenho feito interseção no dia a dia, no trabalho. E eu queria muito aprender, assim, o outro lado, né? Tipo,
como é que é, por que as pessoas pensam daquele jeito, por que as pessoas atuam de certas formas. E aí eu escolhi esse curso, para minha surpresa foi bem legal. Eu não sabia que era, por exemplo, o primeiro curso de Product Marketing no Brasil. São mais de 25 horas de conteúdos e, assim, tem conteúdos muito bacanas, assim, que vai me servir e vai me ajudar a entender várias outras áreas, assim. Eu sei que você escolheu outro curso. Qual foi o curso que você escolheu? Eu escolhi a formação em liderança de produto, mas eu também peguei aquela de métricas de negócios digitais, que a gente liberou de graça. Então, eu comecei a fazer hoje depois do trabalho, já me deu uma refrescada em algumas métricas de produto. Mas eu tô fazendo a formação mais longa, né, que é a formação de liderança de produtos, e tem sido muito interessante. Eu sou Product Manager, mas eu atuo muito no tático, e eu tô numa evolução de carreira para gestão. Então, tem me dado uma visão muito holística da gerência de produto. Eu tenho conseguido entender mais alto nível mesmo como as coisas se conectam, o que a gente pode olhar, como fazer. Então tem sido muito rico para mim, um conteúdo super interessante. Pô, e o legal da PM3 é que ela, além do curso, né, o conteúdo que você tem acesso, você também pode se inscrever na comunidade e conhecer outras pessoas. Lá você pode ver postagens em relação às aulas ou os conteúdos que são apresentados nos cursos, como também postagens gerais de vagas, pessoas meio que compartilhando vivências, né, dificuldades, aprendizados, algum experimento que fez. Então, assim, eu já vi gente, desde pessoas que falou que está transicionando para a área que é um emprego, até pessoas que experimentou X coisa e deu certo. E aí a galera vai comentando. Então eu achei bem legal, assim, como o grupo lá está organizado. E a PM3, como um todo, além da sua própria comunidade, ela também ajuda a comunidade de produto como um todo, né? Ela participa de vários eventos, produz artefatos relevantes para o mercado de produto, desde pesquisas, tem o Panorama, que é muito legal, como também podcast e vários outros conteúdos que trazem, né, profissionais que estão atuando aí na área e podem agregar, assim, na vida de vários outros profissionais, né, que também estão desde se desenvolvendo, como também querendo transicionar para essa área. Total, e de comunidade, cá entende, viu, gente? E eu acho muito legal que, para mim, pessoalmente, assim, foi um match muito bom com a PM3, porque eu sou fã da educação. Eu tenho certeza que a educação é um dos principais caminhos para a gente mudar a realidade do Brasil, dos profissionais, a nossa realidade, seja micro ou seja macro. Então, os conteúdos que eles entregam, o time de peso que eles têm, os professores são sempre super qualificados, me dá um orgulho mesmo de estar fazendo parte dessa parceria com eles e conseguindo levar conhecimento para outras pessoas, principalmente no mercado de produtos aqui do Brasil. Tem sido bem legal mesmo. E eu espero, né, poder abrir mais a minha mente. Assim, eu, pessoalmente, eu tenho muita curiosidade sobre várias outras áreas. O Há 18 Meses, né, é um pouco sobre isso, tanto para mim quanto para a Duda, né? A gente tenta trazer pessoas que são fora da nossa bolha, digamos assim, de temas e conteúdos. E para a gente tem sido um aprendizado muito bacana, assim. Como eu falei para vocês, eu não estou atuando como Product Marketing Manager, mas eu acredito que os conteúdos oferecidos vão me agregar e vão agregar a minha visão de profissional e vão me ajudar a entender desde a formação específica, como também, por ela ser bem abrangente, eu vou entender um pouco mais sobre vendas, sobre marketing, sobre produtos, sobre experiência. Então, assim, tem sido bem massa e eu, com certeza, vou reaproveitar isso em vários outros momentos da minha carreira. Sem dúvida. Então, fica o convite, pessoal, para vocês conhecerem mais a PM3. Se já conhecem, deem uma olhada de novo. Eles estão sempre com formação nova, sejam as formações mais longas, sejam as sprints. É um conteúdo de muita qualidade. Se não servir para você agora, talvez no futuro, ou talvez para alguém que você conhece também, né? Não custa indicar. Fica aí o convite, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. A gente voltando aqui do nosso recado. Agora, Polly, a gente está chegando numa parte importante para a gente, que é justamente o nome do podcast, né? Que é Há 18 Meses. A gente queria saber um pouco sobre como é que você estava, quais são as suas perspectivas, né? Olhando para trás, e quais são as suas perspectivas olhando para frente, né? Daqui a 18 meses. Mas antes de falar as duas partes, eu vou dividir elas para a gente explorar um pouquinho o passado, ver como é que estavam as coisas e como é que elas estão hoje, e depois a gente fala um pouco sobre o futuro. Tudo bem? Então, bora lá. Olhando um pouco para o passado,
Como é que você via assim, o cenário de inovação corporativa, né? Quais eram, né, as principais tendências que estavam surgindo lá em janeiro de 2022? Boa. Primeiro assim, olhando para mim aqui, em janeiro de 2022, eu estava assumindo o desafio aqui de liderar o laboratório de inovação na Blip, né? Então, estava com muitas ideias aqui também, acabando de sair do Startup Studio. Cara, foi a época que eu conheci muito dessas metodologias, né, que eu comentei com vocês, mecanismos de inovação, percebendo que as empresas estavam, cara, ainda não no nível de maturidade para trabalhar a construção dos seus negócios ali do zero, mas doidas para começar a se relacionar com startups também, né, pensando ali no longo prazo. Então, para mim, assim, foi super importante esse momento também para poder construir essa área aqui do zero, né? Olhando para hoje também, né? Os resultados que a gente alcançou, quanta coisa que a gente lançou também, que a gente trouxe de inovação para os produtos da Blip, de resultados, de clientes adotando, cara, eu me sinto assim honrada também, né? E obviamente, como eu falei, inovação é feita por pessoas, não por pessoa, né? Uma pessoa. Então, obviamente, tem todo um time aí por detrás, né? Fiquei muito satisfeita também de ver o nosso nível de maturidade, porque a gente já estava trabalhando vários horizontes aí da inovação, e a minha chegada veio muito para a gente olhar mais para esse terceiro horizonte aí, né? Então, feliz da empresa começar a investir também, né? Não é fácil para uma empresa tomar essa decisão de investir olhando no longo prazo aí também, para aquilo que pode matar o seu negócio. Então, tem que estar sempre aberto ao risco, né? Então, vi muitas oportunidades e olhando para hoje, eu acho que a gente conseguiu bons resultados. Que ótimo. Eu e Caio ficamos muito felizes. Todos nós. E, Polly, daqui a 18 meses, né? Olhando 18 meses para frente, quais são suas previsões para o futuro da inovação, principalmente aqui no nosso contexto do Brasil? Boa, tem uma pergunta difícil, hein? Porque eu gosto sempre de falar que inovação ela é descoberta, não dá para você prever o que vai acontecer. E aí, assim, a gente tem que olhar para as oportunidades. Obviamente, hoje a gente está olhando para várias tendências, né? A gente sempre olhando para as tendências que vão impactar aqui o nosso negócio, tentando ver como é que a gente gera valor, resultado e, acima de tudo, experiência para os nossos clientes. Mas a gente tem que estar aberto para descobrir, né? Realmente não dá para prever. Eu gosto de falar que tem uma mensagem muito legal que é assim, se você quiser ir mais longe, vai em grupo, né? Então, a inovação corporativa, ela não é uma jornada solitária. E eu espero, cara, daqui 18 meses, estar com muita gente foda, com muitos parceiros bons, com um ecossistema muito bem construído e consolidado para a gente fazer grandes coisas juntos, né? Como eu falei, eu acredito muito na inovação aberta também, que junto você pode ir mais rápido também, mais longe, né? Às vezes a gente fala que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Mas eu acredito também que dá para ir mais rápido e mais longe também. Então eu quero estar cercada de bons parceiros aí para a gente conseguir fazer a inovação acontecer, né? É um esforço colaborativo, envolve muita gente de dentro da empresa, de fora da empresa, que compartilha ideia, compartilha perspectiva, compartilha paixão, né? Então, acho que é através dessa abertura aí para o novo, para o mercado, para os nossos stakeholders, para os nossos clientes, né, que a gente pode inspirar a contribuição de todos, né? Aproveitar a diversidade de conhecimento, experiência e alcançar resultados aí, fatos incríveis. Ô, Polly, toda vez que você tocou no assunto que, tipo assim, toda vez eu me pego perguntando, né? Tipo, se alguém perguntasse o que é inovação, o que eu queria falar. E aí eu lembro de um meme, uma tirinha que eu vi. Eu não lembro exatamente quem fez. Eu, tipo, só lembro da imagem na minha cabeça. Mas aí você tocou nesse assunto e assim, poxa, acho que isso é muito verdade, né? Que é essa questão de não dá para ver o futuro, né? Mas dá para estar atento ao que tá acontecendo, né? Está enxergando. Aí a tirinha é duas pessoas estão conversando. Uma mulher, uma pessoa X está entrevistando uma pessoa Y. A pessoa inovadora, né? A pessoa X fala assim: E aí, o que é inovação pra você? Aí a pessoa fala: Você tá vendo aquela luz ali atrás? Aí ela fala: O quê? Aí ele, então, é isso. Eu estou olhando ao meu redor, estou vendo aquela luz, você não tava. Às vezes a gente tá empreendendo, a gente fica olhando tão fixado num caminho que a gente esquece do redor, né?
E aí eu acho que eu vou tentar encontrar esse vídeo, que é tão engraçado, é tipo uma tirinha de 1 minuto. A inovação não é de hoje, né? Aqui em Minas, uma das maiores inovações é o queijo. Uai! Das mais gostosas, vai. Nossa, queijo é muito bom. Nossa, comida mineira. Nossa, pô, a gente falou muito de comida. Ainda bem que a gente tá perto de jantar já. Que aí a gente já. Deixa eu só contar um caso aqui rapidinho, sem citar nomes aqui também, né? Que era um cliente que a gente tinha lá no estúdio, mas teve uma época que a gente ajudou uma grande empresa do ramo imobiliário a construir uma tese de investimento, né? Eles estavam montando o time de Corporate Venture Capital para você investir em startups, né? Passar a ser acionista. E aí, assim, se a gente for pensar, o que é mais óbvio hoje para uma empresa do ramo imobiliário investir? Alguma É, coisa que tenha a ver com o ramo imobiliário. eu diria fundos imobiliários, comprar terra, não sei, ou Coisa comprar assim os relacionada insumos. à eficiência operacional na construção, né? Então, assim, Uhum. esse parece ser o mais óbvio, mas por incrível que pareça, assim, toda a tese de investimento do cliente, ela foi focada em experiência do seu cliente final. Então, como é que eu posso tornar hoje a moradia de uma construtora uma experiência única, passando por todas as etapas, cara? Desde quando você compra o imóvel até a pós-entrega do imóvel. Então, vocês já devem ter visto esses mercadinhos lá do Be Honest, né? O famoso Be Honest. Você tem um mercadinho lá no seu condomínio, você vai lá e pega de forma muito conveniente. Você não precisa sair de casa para você comprar um produto. E toda a tese ela foi focada pensando no investimento desse tipo de empresa, porque ele queria melhorar a experiência do seu cliente final, né? Trazer toda essa experiência sem você ter que sair do lugar. Então, parecia óbvio ser totalmente diferente, mas fez muito sentido. Então, você está ali gerando novos negócios, a pessoa não sai do condomínio e toda a vida dela está ali, você está trazendo mais conveniência para ela. Ela comprou o apartamento e continua relacionando com você. Legal, né? Geralmente, demais, assim, as inovações, muitas inovações parecem óbvias depois que alguém conta ela pra gente, né? Mas não é tão óbvio assim você começar a pensar nisso, mas muito legal. Por isso que uma tese de investimento ela é tão importante, né? A empresa poderia estar olhando, cara, para qual que é a tendência que vai matar o mercado de construção civil, eu deveria estar olhando para isso, né? Sim, Mas isso e no, pode ser uma tese de longo prazo. no final, sempre tem a ver com o cliente, né? Então, você sempre precisa tá cada vez olhando mais para perto do cliente, assim. Eu sei porque recentemente eu fiz uma reflexão, né? Eu já tive muito na linha de frente com o cliente, logo que eu entrei na Blip. Hoje não estou mais, não estava, porque fiz uma movimentação interna no time para que a gente consiga ter mais esse tete a tete com o cliente, porque faz muita falta a gente pegar esse calor dele para começar a pensar em coisas novas, né? Em coisas que vão de fato trazer algum resultado, porque é muito confortável a gente ficar dentro do nosso time, sem falar com ninguém, pensando e elucubrando nas nossas próprias soluções e nas nossas apostas, que às vezes dão muito certo, mas talvez elas dariam mais certo ainda se a gente tivesse falado com o cliente em algum momento. Então, inevitavelmente, a gente Sem precisa dúvida. voltar para ele. Olha, e a gente tá chegando aqui ao final do nosso episódio. Eu queria saber se tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, algo que você, nossa, hoje eu vou falar sobre esse assunto. A gente não falou. Será que você tem? Se não tiver, talvez uma mensagem final, um recado pra galera. Eu acho que não, eu acho que é agradecer quem ficou aí até o final, né? Espero que a gente tenha conseguido trazer insights valiosos aqui, que as pessoas tenham conseguido tirar inspiração também, né, para continuar explorando esse mundo fascinante aí de inovação corporativa e lembra sempre, se quiser ir mais longe, vai em grupo. Bom demais, com certeza. Ninguém faz nada sozinho. Muito É obrigada, isso aí. Polly. Foi ótimo. Adorei. Eu que Tenho certeza agradeço, que gente. todo mundo adorou. Caio, muito obrigada. E é isso, gente. Se vocês gostaram, dê o like. Se você já não deu. E até a próxima. Até a Muito próxima, obrigada. pessoal. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.